E aí, em BQ, a gente não sei, assim, estou fazendo cálculo 2, estou fazendo cálculo para licenciatura com o senhor. E aí a gente ainda está revisando derivada em cálculo 2. Então, assim, essa matéria que o senhor está dando para mim é totalmente nova. E também estou embananada ainda, tá complicado. Uhum. Então vamos lá. E, assim, e a gente termina agora essa semana essa parte de equações diferenciais, tá? Então o curso de cálculo PLQ são três, eu posso falar assim, são três módulos, né? O primeiro módulo nós já encerramos. Então a gente viu assim, né? A ideia é ter visto essa base, né? Esses fundamentos aí para equações diferenciais. Então você tem uma equação que envolve derivada e o seu objetivo é encontrar uma função. Aí você resolve a equação, né, a equação diferencial, seja ela qual for, está lá resolvendo as contas, e você encontra lá y ao quadrado mais cosseno de y igual a x ao cubo mais c. Ora, cheguei aqui nesse ponto, resolvi as integrais dos dois lados, foi algo parecido, não foi que vocês encontraram lá? De um lado tem uma expressão em y, do outro lado uma expressão em x, mas será que eu consigo explicitar y em função de alguma coisa que envolve x? Então, tem momentos que sim, eu consigo explicitar, continuar aqui, né, fazendo aqui as minhas contas nessa equação e consigo escrever y em função de x. Mas tem momentos que eu não vou conseguir fazer. Então, a minha resposta vai ficar assim, indicada. Vai ficar a equação apresentada como está, supondo que y é implicitamente uma função em x. Vocês já ouviram esse termo de função implícita, não já? Já. Em algum momento? Então, é isso. Então, a gente deixa a equação ali, sem evidenciar o y, sem isolar o y, né? Como a Natália falou, não consegui isolar o y. Eu coloquei, deixa indicado assim, parar aí. Vamos supor que o y é uma função em x de forma implícita. E paramos aí. Mas, entendeu? Mas isso faz sentido? Faz sentido. Qual é o sentido? Quando eu falo que y é uma função em x, tá? Quer dizer que o gráfico de y é uma curva que para cada valor do x que eu entro, eu só tenho um y associado. Isso que define função. Em outras palavras, se eu pegar o meu gráfico e cortar com retas verticais, eu só corto o gráfico uma vez. Esse é o macete que a gente fala, né? Para você identificar se y é ou não uma função em x. Quando você faz o gráfico, corta o gráfico com retas verticais e só corta uma vez o gráfico, quer dizer que sim. Isso aqui representa uma função. Tá? Então, tem curvas que são funções. E tem curvas que não são funções. Então, quando você deixa assim, de forma indicada, ou de forma implícita, quer dizer que a sua curva é uma curva que você corta com uma reta vertical e ela corta o gráfico duas vezes. Ou seja, essa curva não define y em função de x. Tá? Então, a diferença é essa. Quando você encontra uma equação que y não é uma função de x, no caso aqui tem o mais c, quer dizer que são várias curvas, representa isso, várias curvas que não são funções. E quando você consegue explicitar, quer dizer que essas curvas são funções. A interpretação geométrica é essa. Tá? Então, quando você não chegou na função final que você gostaria de chegar, que é y em função de x, tudo bem. É um caso que é só parar ali e deixa a resposta de forma implícita. Consegui um pouquinho? Tá indo. Tá indo, então? Tem que fazer mais questão então, disso assim, aí, pra mim tá difícil. Então, o mais importante é assim, você sabe identificar uma expressão que define uma equação diferencial? Isso está claro para vocês, gente? De ter igualdade, de ter derivada na expressão. Se você vê uma expressão, né, uma equação diferencial em qualquer outro contexto, em outra disciplina, numa palestra, num artigo, num TCC, não vai ser nada assim, nunca vi isso. Não, eu vi sim, isso aí é uma equação diferencial.
Mais do que isso, só de você ver ali a derivada que ela envolve, ela envolve derivada até de terceira ordem. É uma derivada, então é uma equação diferencial de terceira ordem. No meu curso eu não vi a resolução de uma equação diferencial de terceira ordem, mas eu sei o que é, e se eu tiver alguma candidata à solução, eu vou derivar, vou substituir e julgar se ela é válida ou não. Então, isso aí já é assim, né, uma análise bacana. Mas a gente não ficou só nisso de testar se é solução ou não. A gente está colocando a mão na massa e resolvendo alguns casos de primeira ordem, que é o fundamental, é separável e linear. Aí com isso a gente fecha essa primeira etapa do curso de cálculo para LQ, que trata de equações diferenciais, tá bom? Então a prova que vocês vão fazer, né, a próxima atividade, são questões disso, né, semelhante a essas que vocês já fizeram, né, só vou acrescentar mais uma questão aí que foi da semana passada, e vocês vai ter uma avaliação para deixar registrado. A gente fecha essa etapa e essa semana já começa a falar já de geometria analítica, né, que geralmente o pessoal leva, né, com mais tranquilidade. Tá? Mas vocês teriam alguma questão que gostaria que eu resolvesse aqui com calma, explicando passo a passo? Pode apresentar que vocês teriam alguma questão que você gostaria que eu resolvesse aqui explicando passo a passo? Olha, eu não consegui. Essa primeira, se fosse só isso que o senhor falou, tudo bem. Se não for pedir muito, se o senhor tiver uma indicação de exercícios que tenham questões parecidas com essa, para eu tentar fazer e aí trazer para o senhor na semana que vem, para ver se ainda sobrou dúvida, eu agradeceria, porque realmente. Então, eu marquei os exercícios do Sturt. Você chegou a dar uma olhada? Dei uma olhada. Tem algum específico que tipo, seja parecido com essa, se o senhor puder me indicar, porque aí eu vou dar preferência para eles. Tá bom. Sim, deixa eu ver aí eu aqui, trago para o senhor semana que vem. Não, a questão assim, os próprios exercícios que eu... Todos os exercícios de equações separáveis, vou até colocar aqui para vocês, para a gente ver junto. Toda a lista de equações separáveis, ela tem... Né, ela vai cair em equações desse tipo. Equações separáveis foi a seção 9... Acho que é 9.3, né? Aqui, ó, é 9.3. Equações separáveis. Estou pegando aqui o texto base do Sturt, tá? Que a gente está usando como nosso material aí. Então, 9.3, equações separáveis. Quando você consegue fatorar, multiplicando, ou quociente de expressões que envolvem só x ou só y. Beleza. Aí integrou dos dois lados. Olha aqui. Olha aqui o exemplo que está aqui no Sturt. Integrou dos dois lados e, nesse caso, conseguiu explicitar. Tá vendo? Mandou tudo que é y acompanhando o dy, tudo que é x acompanhando aqui o dx. Opa. Integrou dos dois lados e consegui explicitar aqui. Conseguiu isolar o y em função de x. Ótimo. As curvas aqui, ó, que representam o conjunto de solução, são curvas que são funções infinitas, né? Se você deixar o c indicado ou o k indicado. Se você tiver valores iniciais, aí você deixa de ter um conjunto infinito de curvas como solução, e você vai ter uma curva ideal, que vai compor a sua solução para aquele problema com valor inicial. Então é isso que a gente trabalhou. Olha aqui esse exercício 2, que inclusive eu acho que eu resolvi ele no videozinho de explicação. É uma equação separável, separamos dos dois lados, olha aqui, a solução. É uma equação que não tem como isolar o y. Tá vendo? Então parou aqui. Estou deixando aqui indicado. A solução não é dada de forma explícita. Ela é dada de forma implícita. Deixa indicado. Assim, o y está aqui, nessa expressão. Não de forma explícita, mas está aqui. Faz sentido? Estou falando? Professor,
Oi? Professor, só para confirmar, o senhor vai aplicar a prova amanhã, não é? Essa primeira avaliação. Então, eu estou pensando até já divulgar ela hoje, que já tá pronta. Essa semana eu já adiantei as coisas. Então, Ah, estou chamando de prova, gente, só para mudar o nome das questões que a gente estava fazendo. A questão 1, 2 e 3 não valeu, não vai valer nota. Mas foi só para a gente exercitar e valeu presença. Aí eu vou chamar de prova, de lista, de teste, mas é assim, a prova vai ter uma quantidade de conteúdo maior, porque vai acumular os das semanas anteriores. Mas é uma lista com exercícios similares ao que vocês vão fazendo. Eu estou pensando já em divulgar agora. Terminando a nossa aula, eu vou para outra turma, logo mais eu divulgo na sala. tá show. E para entregar amanhã mesmo, né? Até meia-noite. Isso, aí eu entrego até amanhã, meia-noite, Tudo bem, então. tá? É assim, supondo que o aluno, né, fez os exercícios, assistiu os vídeos, acompanhou o conteúdo em dia, daria para você resolver a prova, né, na hora da aula, tranquilo. Ah, mas professor, eu tenho que ver alguma coisa ainda, tenho que, né, fazer uma revisão, tenho que ver. Aí realmente vai precisar de um tempinho maior. Tá? Mas eu já vou divulgar hoje mesmo. Ok? Então essa é a diferença. A gente pode, às vezes a gente consegue explicitar o y em função do x, e às vezes a gente não consegue explicitar. Não tem problema. Deixa a equação indicada. Qual é a diferença? Que às vezes, graficamente, aqui umas curvas serão funções e outras curvas não serão funções. Por exemplo, a circunferência. A circunferência é uma curva que é função ou não é função? Não é função. Não, a circunferência é uma curva que não é função. A parábola, né, padrão que a gente conhece, é uma curva que é função. A diferença vai ser essa. E isso, dependendo do contexto, tá? É a solução de uma equação diferencial. A solução de uma equação diferencial é uma curva, né, um gráfico, que pode ser função ou não. Algebricamente, quando a gente consegue isolar o y, é função. Quando a gente não consegue isolar o y, não é função. Ok? Então, assim, do capítulo 9, é esse exercício que eu já marquei. Aqui são os exemplos que estão feitos. A Natália tinha pedido mais exercícios. Aqui eu tenho um problema da mistura. Também a gente trabalhou também em vários momentos. E aqui, ó, a lista que eu marquei da 9.3 do Stuart são equações separáveis. Ou seja, vai cair em soluções que provavelmente eu não consigo explicitar. Então eu vou deixar lá indicado. Tá? Do 1 ao 10 aqui, por exemplo. Ó. Oi, pode falar. Ninguém? Então, do 1 ao 10 são sempre, vai ter um mais C na história, né, uma constante. Então as soluções serão infinitas curvas. Tá? E aqui do 11 ao 18 tem valores iniciais. Ou seja, você vai encontrar o C específico. Você não vai deixar aquele mais C genérico. Você vai achar uma constante específica para esse problema. Qual é a diferença, né, de solução? É que aqui a solução é uma curva. E aqui a solução é uma família de curvas. Tá? Tá bom, Natália? Então você que está pedindo mais exercício, já está marcado. Já até Eu tive aprendi a teologia. dificuldade. Isso. Mas eu tinha marcado já esses exercícios, Natália, lá na sala virtual. Ah, mas eu estava perdidona, professora. Eu passei esse final de semana pedindo ajuda, estudando, porque realmente, para mim, esse conteúdo estava me pegando. Aí, agora, tudo bem. O senhor explicou, eu entendi que era, que eu não tenho nem entendido o que o senhor quis dizer com deixar indicado. Agora eu entendi, vou refazer. Então, mas com relação ao acesso aos conteúdos na sala virtual, você Tá encontrou tranquilo. lá, você tem acesso aos vídeos que estão lá, ao Tem, PDF e tudo assisti. mais? Sim, Tem? sim, tem. Tá? É porque assim, esse PDF que eu abri aqui, tá lá, esse capítulo lá divulgado. Ah, falando nisso, eu até esqueci de divulgar o capítulo de geometria analítica, tem que colocar nessa semana. Então, e no vídeo que eu expliquei, estava lá no vídeo, né? Às vezes eu sei que às vezes o vídeo passa um pouquinho, né, de 20 minutos, um pouco mais, às vezes, mas essa informação está lá, em algum momento. Tá bom?
Então é isso. Pessoal, mais pessoas chegaram ainda depois que eu iniciei a videoaula. Estou preocupado com aqueles que não entregaram atividade nenhuma, tá? Principalmente com relação às faltas, né, que vocês estão acumulando. Então fiquem atentos com a entrega da atividade, tá? Tentem, né, participar, assistir os vídeos, fazer os exercícios, tirar a dúvida, tá bom? O WhatsApp também a gente pode explorar um pouco mais. Não deixem só para o dia da prova, não. Tá bom? Então é isso. Deixa eu voltar lá para a tela. Então, assim, equações diferenciais, tendo tipo fundamental, tendo tipo separável e tendo tipo linear. A ideia é você mexer um pouquinho em cada tipo desse, tentar fazer esses exercícios que eu marquei e tirar a dúvida. O que a gente pode ainda fazer agora no encontro? Alguém tem alguma sugestão? A questão 2 eu comecei a fazer, eu até consegui fazer mais ou menos, mas eu não entendi muito bem a B e a A. Questão 2 da última questão, Da segunda questão. Deixa eu abrir aqui. Da última atividade que a gente fez? Sim, da lista de presença da semana passada. Isso, que eu chamei de questão 3, e lá tinha 2 itens, não é isso? Acho que tinham mais itens, mas eu fiquei mais na dúvida no item A e B. Peraí, deixa eu colocar aqui. Então é questão 2. Fala de novo. Qual é o item que você teve dificuldade? Abri agora aqui. A última questão, o item A e B. Do programa de misturas? Sim, que mistura água pura. Uhum. Você gostaria que a gente fizesse passo a passo explicando? Sim, sim. Eu até vi os vídeos, mas eu ainda fiquei com dúvida nessa questão. Tá. Vou tirar um print aqui. Pode resolver sim, sem problema. Essa aqui, né? Sim, essa mesmo. Isso, considere um tanque que contém 10 mil litros de água pura. Tá? Então, se esse tanque tem 10 mil litros de água pura, isso aqui já é uma observação inicial desse problema. Tá? Então, esse problema aqui, a variável em questão é a variável tempo. Tá? Que nós temos o tempo. E o grande problema dessa atividade aqui das misturas é você descobrir a quantidade de sal em um instante qualquer. Tá? Então aqui nós temos a quantidade de sal. Então depois de um certo tempo, a quantidade de sal se mantém, a quantidade de sal diminui, a quantidade de sal aumenta. Então, se você puder ter uma expressão matemática que te dá a quantidade de sal em qualquer tempo, você tem um instrumento ali, né, importante para você analisar esse problema todo de misturas. Então, aqui é de tanque, mas isso aqui pode ser adaptado para qualquer outra circunstância. Tá? Então, está claro para você a questão de quem é a variável? Sim, sim. Qual é o objetivo do problema? A variável tempo. E o objetivo do problema é descobrir uma função que te dá a quantidade de sal em qualquer instante. E aqui nós já temos as condições iniciais. Quando fala que no tanque tem 10 mil litros de água pura, ou seja,
A quantidade de sal no instante T0 é quanto? Se é água pura, não tem sal, a quantidade de sal é zero. Ou seja, isso aqui já é já são valores iniciais. Então, mesmo sem chegar numa equação ainda diferencial, eu já tenho condições iniciais, que ela vem já dentro do contexto em si. O próprio contexto já apresenta uma condição inicial. Né? Dentro de um experimento, dentro de uma situação de pesquisa, você tem sempre uma condição inicial, onde você começa a observar, as suas primeiras anotações são os valores iniciais. Isso aí já é algo que está intrínseco ali, né? Está colado com o problema. Então vamos ver o sistema, o que ele, né, traz além disso. Então temos aqui 10 mil litros de água e 0 quilograma aqui de sal. Que são as nossas condições iniciais. Entra uma concentração de sal, né, com uma taxa, e sai também uma quantidade de sal com uma taxa também de vazão. E aí, o que diz o enunciado? A quantidade água salgada com 0,05 kg de sal, que é a concentração de sal que entra no tanque por litro de água, né? Vou botar aqui só quilo, mas é quilo de sal por litro. Entra no tanque a uma taxa de 25 litros por minuto. Então, tá claro a questão da entrada de água salgada nesse tanque? Sim. O que é a concentração e qual é a taxa, né, de litros de água por minuto que está entrando? Beleza. A saída é algo similar. A solução é mantida bem misturada e sai do tanque na mesma taxa. Então, a taxa de vazão é igual à taxa de entrada. 25 litros por minuto. Poderia ser diferente, tá? Existem problemas, né, propostos que a taxa de entrada e de vazão são diferentes. A diferença é que se a taxa de saída for maior, né, uma hora o tanque ele vai só diminuindo, né, a capacidade dele ali. Quantidade de litros de água, né, dentro dele. Se a taxa for menor de saída, ele pode transbordar. Mas dentro desses limites, a gente consegue trabalhar também e fazer um modelo de previsão. Mas a outra observação que eu quero destacar aqui é a concentração. A concentração que entra é conhecida e é constante. Mas a concentração que sai não é constante. Mas eu sei que a concentração que sai é a quantidade de sal que está lá em qualquer momento, que é a minha incógnita, dividido por 10 mil litros de água. Essa é a concentração de sal que vai sair. Não é uma concentração constante. É uma concentração que vai ficar dependente da quantidade de sal em cada momento. Tá? Então, a sacada está aqui. A concentração de entrada é constante, mas a concentração de saída não é constante. Tá bom? Vai ficar ali em função, vai ficar indicado a quantidade de sal em qualquer momento, que é a nossa incógnita. Até aqui. Tá claro? Sim, tá sim. Beleza. Olha que eu vi aqui no chat, a Rafaela pediu um exemplo da linear, né? Depois a gente faz sim, Rafaela. Pode deixar. Então, daqui nasce a equação diferencial. Tá? Então, a equação diferencial sai no momento que a gente escreve em termos matemáticos uma frase. Tá? A taxa de variação da quantidade de sal a taxa de variação da quantidade de sal, que é uma derivada, é igual à taxa de entrada menos a taxa de saída. A taxa de entrada é a concentração vezes, né, a taxa aqui de entrada de água, de litros por minuto, vezes a concentração de sal. Aqui nós temos a taxa de entrada de sal. É a concentração de sal vezes a taxa de entrada de água. Menos e a taxa de saída, né, da quantidade de sal.
vai ser a concentração que sai, que eu não sei, vai ficar indicada, vezes a taxa de saída, né, de água, que também é 25. Então, quando a gente escreve essa frase que a taxa de variação da quantidade de sal com relação ao tempo é a taxa de entrada de sal menos a taxa de saída de sal, se eu escrever essa frase aqui em termos matemáticos, a gente enxerga uma equação diferencial, onde a variável é o tempo, está aqui, e a minha incógnita é descobrir essa função Q. Tá bom? Então, esse modelar o problema, né, é um passo, é um exercício de modelagem, onde a gente vê uma equação diferencial surgindo. Então, surgiu a equação diferencial, tá? Que não é o ponto principal aqui do nosso curso. A questão de modelar problemas. Mas esse aqui fica como curiosidade. É interpretativa, né, professor? Isso, a gente pega um contexto genérico e a gente, né, modela esse contexto e chega numa equação diferencial. É porque eu apanhei nela, né? Falei assim, isso, eu não sei mais disso, tô analfabeta. Isso, então, assim, a princípio, um curso de cálculo, tá? Vocês poderiam ter uma disciplina de um semestre só de modelagem, tá? Eu até comentei com um colega que assim, eu falei, gente, não é possível. Eu tenho muita questão que eu vejo assim, que é de modelagem, que eu não consigo interpretar, sabe? Eu me sinto burra, professor, eu juro por Deus, eu me sinto muito burra, porque eu leio a questão várias vezes, tento chegar numa equação e não consigo, eu falei assim, muito burra, eu sei calcular a equação, não sei montar a equação. Então, porque assim, né, existem realmente discussões, até na área acadêmica, no curso de graduação, porque às vezes a gente, né, torna as disciplinas muito separadas em caixas, enfim, mas às vezes tem perfis, né, de alunos, e eu me incluo nesses, que eu preciso primeiro treinar o cálculo bem. Quando eu estou seguro no cálculo, eu passo para o contexto. Mas tem outro tipo de alunos, né, de indivíduos, que gostam já de ver o cálculo dentro do contexto. Entendeu? Então, Eu assim, gosto de saber o porquê. Eu gosto então, de entender, assim, de onde isso. surgiu o porquê disso. Eu gosto. Isso. Só que, assim, às vezes o porquê é algo bem... O contexto não é algo simples. Surgiu daqui, que legal, vamos continuar. Às vezes o contexto envolve outras áreas. Tá? Então, se você conhecer, né, alguém que faça um mestrado ou doutorado nessa área de modelagem, né, você pode conversar com essa pessoa e você vai ver que lá na linha de pesquisa não tem só químico. Entende? Geralmente são equipes interdisciplinares. Tem um químico, tem um matemático, tem um estatístico, tem um físico, tem alguém da economia, dependendo do problema, né? Então porque você não consegue entender, contextualizar tudo, né? Então você precisa de uma equipe para trabalhar ali. Na hora de contextualizar, então o pessoal lá da química entende bem, né, das propriedades, junta com o pessoal da física, vai lá escrever um problema, caiu numa conta. E agora, matemático, vem cá, me ajuda aqui nesse cálculo. O matemático vai lá, ajuda no cálculo. Tem condições iniciais? Não tem. Então é algo realmente em equipe. Mas, professor, de físico-química, eu não vou precisar interpretar para poder fazer o cálculo? Então o objetivo da nossa disciplina aqui é preparar o aluno, né, dar base para o aluno, para quando chegar no cálculo, você tem a capacidade de resolver uma equação diferencial simples, tem a capacidade de resolver uma integral, uma derivada. Sim? Claro que a gente pode desde já contextualizar alguma coisa. A derivada é a inclinação da reta tangente, derivada é velocidade instantânea, né? A gente pode ir contextualizando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para você já ver algumas aplicações imediatas, mas assim, a matemática é uma ferramenta. Então, dependendo do que você vai fazer, a físico-química é uma disciplina da graduação. Tanto o pessoal da licenciatura e do bacharel, né, tem essa disciplina na grade? Eu acho que sim, né? Sim, né? Então, você vê, você vai ter que pegar dentro daquele contexto,
modelar o problema e vai ter uma conta lá para você resolver. Mas é porque Né? nenhum Vai ter professor de cálculo, eu assim, pelo menos nenhum dos professores de cálculo que eu peguei, em nenhum momento falou assim, olha, a gente não dá o contexto, realmente, agora a gente só está ensinando como calcular já a conta armada, e depois você pode fazer uma pós, enfim, alguma coisa voltada para a parte de modelagem. Nunca ouvi isso. Então, eu achava assim, o tipo de ensino médio fundamental que eu fiz, a matemática também é assim, ou algumas questões de interpretação, né, que de fala, que tinha uma historinha e tal. Mas eu tava começando a achar que eu era muito burra mesmo. Eu falei, gente, se eu pegar uma desse formato, Não, eu ficava com a cabeça com a questão. não, eu tô falando assim para você, assim, né? Não é que você, né, que eu sou burro, não é isso. É que realmente tem situações que você entender todo o contexto, né, tá além. Ó, por exemplo, esse aqui da mistura, eu acho que tá afim com a área de vocês. Então Sim, eu achei interessante colocar. Mas se você pegar o próprio Sturt ali nesse capítulo, você vai ver lá outros exemplos contextualizados, de física, por exemplo. não, Tem sim, lá o da eu vi, mola, mas é porque eu tem não problemas tive, de eu não tive, probabilidade. Isso, eu falei eu assim, não tive claro, se a gente cálculo assim tivesse com mais, outros se professores. fosse um outro semestre, se fosse um semestre, né, comum, convencional, presencial, com mais tempo, eu poderia até trabalhar mais exemplos desses, que são assim, que são modelagens simples ainda, tá? Às vezes, gente, modelar um problema é uma dissertação de mestrado, Não, professor, sim, entendeu? é porque pelo menos eu não vi nenhum professor de cálculo dos que eu tive, do pré-cálculo, cálculo um, de colocar num contexto voltado para o nosso curso, entendeu? Ou para qualquer outro curso, nenhum. Ah, Só dava entendi. Realmente, eu também não vi, não. Então, para mim, Ninguém fazia assim, colocando essa a parte. questão contextualizada. Só complementando aí o que você tá falando, Ed. Mas isso é uma elogio ou é uma crítica? Uma crítica, professor. Uma crítica, É uma porque a gente. crítica. Não, um elogio para o Você não senhor, está mas uma gostando, crítica para então? os outros professores. Não, um elogio para o senhor, mas uma Ah, crítica para os tá. outros professores. Porque, vamos ser sinceros, eu falo isso, eu faço magistério, eu falo isso porque hoje a gente é muito cobrado, né? Do contexto, do porquê das coisas, de quando a gente está ensinando o aluno. E eu estou fazendo uma graduação, uma coisa que é para eu ensinar para alguém, não me ensina um porquê, fica difícil, né? Como é que eu vou ensinar o porquê lá na frente para alguém? É. É assim, então, porque às vezes o professor, né, você, né, quem trabalha já igual você, né, sabe que às vezes o tempo, tem o fator tempo, né, tem vários fatores que implicam ali no processo de ensino e aprendizagem. E às vezes o cara garante pelo menos assim, pelo menos a conta, vamos embora, né? Pelo menos o cara vai saber fazer a Mas conta. Tá depois como bom, é que eu vou aplicar a conta? Legal, eu sei fazer a conta. pois é. Maneiro. Como é que eu aplico agora isso na minha vida? Me serve de quê? De nada. É um Então, conhecimento que eu não vou usar, porque eu não sei como usa. É de complicado, uhum, aprendi pra nada. é, o correto é ter tempo, né, o suficiente para você trabalhar não só as ferramentas, mas a aplicação dessas ferramentas. Por isso, né, vocês, quem é da licenciatura em Química aqui, que é a maioria, tem disciplinas pedagógicas. Né, tem a instrumentação lá do ensino de Química e outras teorias que vai te auxiliar, né, a você lá na educação básica, proporcionar lá ao aluno, né, do ensino fundamental lá nas séries finais ou do ensino médio, você trabalhar com a química já, né, com experimento, ele vendo a química acontecer e depois com a anotação química, enfim, para não ir direto, né, só na anotação. Que isso, a matemática tem muito disso. E eu juro assim, Oi? eu tava querendo trocar. Eu tô ainda, né? Tô pensando em trocar de curso justamente por isso, porque só ensinam o que tem que fazer, mas não o porquê, entendeu? Então eu falei assim, Entendi. já que é para fazer uma coisa mais técnica, eu tava pensando em fazer bacharel em vez de fazer licenciatura, porque para mim tava ficando difícil pensar em como eu vou explicar isso para alguém se não me explicaram o contexto também, como é que eu vou passar Entendi. para outra É, pessoa. isso. Eu, como professor, assim, né, o cálculo é uma matemática do ensino superior, mas eu sou professor de matemática, trabalho com ensino médio também, enfim. Você, assim, quando eu falo assim que a gente dá um exemplo, contextualiza um pouco, isso aqui,
tem um outro olhar assim, que para graduação isso ainda é algo assim funcional. Porque se eu fosse pegar um curso, né, de uma engenharia, né, ou até um bacharel em matemática, claro, a gente poderia passar por isso aqui, mas teria que demonstrar tudo ainda, né? Tem a questão de demonstrar as coisas. Então, matematicamente falando, só dizer uma aplicação contextualizada ainda é pouco. Porque na hora do cálculo aqui, muita coisa precisa ser demonstrada, precisa ser provada. E um curso de cálculo para licenciatura, ele é bem prático. A gente vai aprender a calcular e entender o significado das coisas. Isso aí, para mim, já fico assim, satisfeito, né? Se dentro da licenciatura, tanto química, matemática ou física, os alunos conseguirem entender as contas e a ideia, principalmente a ideia e a notação e algumas aplicações, poxa, já cumprimos grande parte da competência que o ensino de cálculo prevê para uma licenciatura. O que poderia além disso? A gente pode contextualizar muito mais, aí vai depender do tempo, e falta ainda demonstrar cada passo, cada teorema, as provas, que é uma linguagem também difícil. Eu sou bacharel em matemática, mas eu sei que é difícil. Oi? Os outros professores de cálculo que eu peguei não fizeram igual o senhor, não. Só deram. Tanto é que teve até uma questão que eu ajudei a explicar lá no grupo, que eu fiquei boba, que eu consegui explicar a questão, que eu entendi realmente a questão. Porque os outros professores só ensinaram que é isso aqui é uma derivada, e calcula assim, pronto, acabou. Não falaram assim, ó, derivada, tá, no gráfico. Ok, tem um monte de cálculo para gráfico. Mas é isso aqui, a derivada, a função, pronto, acabou. Ninguém, explicou nada pra gente, pelo menos para mim, não. Eu não vi em momento algum professor me explicando, olha, isso aqui a gente aplica nessas coisas. Nem isso, entendeu? O senhor ainda deu uma questão interpretativa. Mas nem, olha, a gente aplica dessa forma, pode ser usada. Nem isso. Isso aqui é uma derivada, tá vendo? Pronto, acabou. Foi isso que eu... Isso é algo assim, é algo pessoal também, né? Tem professor que... Aí depende de você também, né? Ter essa liberdade, ele te dá a liberdade de você perguntar, professor, mostra aí um exemplo, né? De aplicação imediata, mesmo que seja simples, só para mim, que eu preciso ver a aplicação. Tem gente que faz... Eu já tive alunos, né? Como você, assim, que... para a aula, o professor dá uma sugestão de questão, pede uma sugestão, porque realmente tem aluno que precisa disso. Né? Claro, a gente podendo contextualizar, a gente contextualiza. Mas assim, eu sempre trabalhei assim, gosto de trabalhar, né? Isso vale para química também. Primeiro eu gosto de falar com o aluno a ideia do que eu quero. Né? Porque eu sei o modelo da aula tradicional, né? Você dá o conteúdo, você faz exemplo, depois vamos exercitar e tirar dúvida, beleza. Mas até aqui nos videozinhos que eu fiz explicando, não sei se vocês perceberam, eu não fui direto para o conteúdo. Eu sempre tentei falar assim, um pouco da ideia primeiro, porque se você entende a ideia, já é meio caminho andado. Aí depois vamos para a notação. Né? Porque a matemática, eu vejo isso, que a maioria das dificuldades que eu observo são dificuldades de notação da matemática. E o aluno valoriza muito isso e deprecia a ideia. Se ele entender primeiro a ideia da coisa, né, o conceito, aí a notação é um detalhe, claro, importantíssimo, mas depois vai até fazer sentido a anotação das coisas. Tá bom? Então vamos continuar aqui, gente, a questão? Professor, licença, desculpa. Eu tô com... Oi? Que eu tô com uma dúvida. Uma dúvida não. Se as taxas fossem diferentes no sentido da matemática, só mudaria ele na expressão, não é? Que ao invés de ser 20, 10 seria 10. Se a taxa de vazão fosse diferente? Por exemplo, se na entrada fosse 5 e na saída fosse 10, aí mudaria na expressão, só trocaria o 25 por 10, não é? Vamos ver aqui, vamos ver. Fala de novo. Picotou o seu áudio, não ouvi. Qual foi o valor que você disse? A taxa de entrada? 25 e, por exemplo, a saída fosse diferente, qualquer outro valor. Tá, vou botar aqui 10. Não, vou botar 15. Só mudaria na expressão ali, não é? Aí ficaria 15. Ou mudaria em outro lugar? Aqui ficaria 15. Porque tá saindo menos do que entrou, no caso. Isso. Mas não é só isso que muda, não.
que mais o 15 vai mudar o quê? Taxa de entrada, a concentração de entrada se manteve, a taxa de entrada se manteve, ok. A taxa de saída mudou, está aqui. Agora, a concentração, agora ela não vai ser sempre dividido por 10 mil. Esse 10 mil aqui deixa de ser constante. A concentração de sal que entra é constante. A concentração de sal que sai nessa mistura é a quantidade de sal dividido pelo volume. Que nessa situação de mesma taxa de entrada e saída de água é 10 mil. Mas se as taxas são diferentes, esse volume aqui não é mais constante. Então isso aqui vai mudar. Vai ficar 10.010, né? Porque mudou ali 10 litros, não é isso? Então, mas vai ser 10.010 constante? Sempre 2010? Vai depender lá na questão. Se sempre sair 15... Não vai ser não. Vai aumentar sempre mais 10, dependendo do minuto que pedindo. Então, o volume aqui, né, de total, vai ser sempre 10? 10 vai ser o máximo? Não, depende. 10 vai ser o mínimo? Começou com 10 mil. 10 litros entrando. Tá falhando. Tá falhando o áudio, mas é 10, tá entrando 10 litros por minuto. Tá enchendo por minuto. Tá enchendo, então vai ser 10 mil mais 10T. O denominador vai ser tudo isso aqui. Vê se faz sentido. No instante zero, aqui zero. O volume é 10 mil litros. Ótimo. Depois de 1 minuto. Aí sim. No caso, sempre vai multiplicando conforme os minutos forem correndo, né? Exato. Vai ser, então, aqui, então, quando a taxa de entrada é diferente da taxa de saída, a concentração de sal é a quantidade de sal dividido pelo volume. Mas o volume aqui não vai ser mais constante, não vai ser mais fixo. Ele também vai depender de quem? De T. Aí, é claro, chegamos aqui em outra expressão, que também é uma equação diferencial separável. Só que as contas serão outros, né? Vai ter a sua dificuldade própria, é outra conta. Mas esse aqui seria o modelo. Professor, mas por que seria 10T? Eu fiquei na dúvida nisso. 10T é a variação de litros. Entra 25 e sai 15. É o delta, né? Seria o delta aqui. Delta litros. 25 menos 15. Entendi. Obrigada. Tá? É a variação, o coeficiente aqui de variação do litro por minuto. Alguém falou alguma coisa e o áudio cortou, gente. Eu não sei quem está falando, porque está fechado aqui a minha tela. O senhor já confirmou, é porque tinha picotado, eu não tinha entendido, mas agora eu entendi. Obrigada. Tá bom. Então, aqui, ó, professor, então fica aqui ilustrado um exemplo com taxas diferentes. Claro que esse problema, o tanque está enchendo, né? E isso, na prática vai chegar uma hora que o tanque transborda. Então a gente vai ter esse sistema aqui, ele não pode funcionar até o infinito. Ele vai ter que parar antes. Tá? Mas é um problema. É um problema prático. Mas, tá? professor, a taxa de transbordamento, ele ia ter que dar qual o volume do tanque, né? Máximo. Isso. Você não poderia você não poderia interpretar nada além desse instante que o tanque transborda, né? Porque aí não tem mais um sistema ali funcionando direitinho. A sua interpretação é limitada até aquele momento. Tá? Por quê? Quando a gente resolve um problema, gente, de equação diferencial e encontra essa função tão procurada, essa função ela é um instrumento de previsão. Se você consegue falar que a quantidade de sal em determinado instante é dada por uma função, quem tem essa função em mãos sabe a quantidade de sal em qualquer instante, pode prever a quantidade de sal em qualquer instante. Então você tem um instrumento de previsão. Claro, se o tanque vai transbordar em algum momento, após esse instante que transbordou,
o seu instrumento de previsão não é mais um bom instrumento. Ele só serve até aquele instante. Tá? Isso são questões do contexto, tá vendo? A importância de a gente estar inserido dentro, né, entender todo o contexto, para você ver se as contas... sentido, né? Se as contas fazem sentido. Professor, Porque vem a interpretação. Oi? nesse caso, aí teria mais uma incógnita. O senhor daria na questão ou a gente teria que dar um jeito de descobrir? Porque aí a questão estaria faltando algum dado. Não, aqui não tem outra incógnita, não. Qual é a outra incógnita que tá falando? Ali na questão, se for 10T, aí... Não, então, mas 10T mais T ainda é a nossa variável. A questão continua sendo na variável T. Eu acho que ela está falando da questão do volume máximo do tanque. Então, você teria que saber a capacidade máxima do tanque para ver até onde ele, né, não transborda, né? Mas isso seria só para interpretar valores grandes de T. Tá bom? Mas, assim, matematicamente, a gente não tem nenhum empecilho para continuar as contas. Então, você pode continuar essas contas aqui. É uma equação diferencial de primeira ordem, do tipo separável. Tá? Se você colocar aqui, fica Q sobre T. Aqui, me ajudem aí. É 1,25. É isso? E aqui fica 15 dividido por 10.000 mais 10T. Então dá para a gente aqui reduzir em uma fração só, multiplicar cruzado. Então ela é uma equação separável, sem problema. Tá? Mas você vai ter que integrar. Lá no final das contas você vai achar uma função que depende de T. Ótimo, cheguei na solução. Agora essa solução vale para qualquer T pertencente aos reais? Ah, não, porque tem um T crítico lá. Aí eu preciso dessa informação, entendi. Aí você vai precisar de uma terceira informação, que é a capacidade máxima do tanque, só para você não falar aqui que ela existe em qualquer T. Por isso que vem a ideia de domínio. Lembra que uma função tem o domínio de existência dela? Onde o T ali existe. Então, pode ser um domínio definido pela regra dela, quando tem variável dentro da raiz, no denominador, você tem restrições. Mas às vezes existe um domínio de existência vindo do contexto. Por exemplo, T, em se tratando de tempo, não faz sentido o tempo negativo. Então já tem uma restrição ao domínio contextualizada. O tempo é sempre maior ou igual a zero. Ah, mas o tanque vai transbordar em algum momento. Ah, nesse momento, se for conhecido, vamos chamar de T crítico. Então, meu domínio de existência dessa função aqui, ou seja, ela só faz sentido para mim quando o T está entre 0 e esse T crítico. Tá? É uma máquina, a função é uma máquina de previsão, que só vai funcionar para mim se o tempo estiver entre 0 e o tempo crítico, que é o tempo exatamente no momento que ele transborda. A partir disso, não faz sentido mais essa máquina para mim de previsão, porque ela está enviesada. Ok? Então são curiosidades. Legal se vocês terem perguntado, que são curiosidades da contextualização, de entender esse problema, tá? Que pode ser um problema assim, tive dificuldade de entender, tudo bem. Né? A primeira vez que a gente vê um probleminha desse, tem dificuldade. Mas se você for olhar de novo um outro exemplo, você vai ver que esse jeito de modelar o problema de misturas, ele é muito repetitivo. Então você começa a fazer sentido para você essa estrutura. E mais do que isso aqui pode ser adaptado para um medicamento, né? Eu já comentei aqui com vocês. O médico vai receitar lá o paciente se internar e tomar o medicamento no soro. Então lá no soro tem lá uma concentração de tal medicamento. Quanto tempo que ele precisa tomar aquele medicamento no sangue dele para ele ficar com aquela concentração de medicamento ideal para ter o efeito ideal. Então, todos são estudos que já foram realizados. Né, até nesse caso. Uma equipe. Até nesse caso mesmo, poderia ser utilizado essa situação do tanque para, por exemplo, um mecânico ou um eletricista instalar um sensor de vazão,
Que aí, quando o tanque enchesse, ele pararia sozinho. Pararia sozinho, exatamente. O fluxo. Isso aí. Então, assim, a gente fala, assim, às vezes, né, de tanque, misturas, né? Pois é muito, né? A grosso modo, é claro, pode ter uma aplicação imediata, realmente, numa indústria que tem um tanque e uma mistura, beleza. Mas isso aí pode ser adaptado para outras áreas, né? Outras ciências, vamos falar assim, e vai ser, esse modelo matemático já está pronto. Entendeu? Alguém lá na medicina, lá no fundão, tem uma equipe lá, né, em determinada área específica de tratamento de alguma doença, que vai fazer esse acompanhamento do paciente, tomar medicamento no soro, e aí ele vai chegar numa equação como essa. Se ele quiser saber o tempo ideal, né, até se aquela concentração de medicamento converge, se estabiliza em algum momento. Então, sim. O tanque lá tem a ver com o paciente? Tem. Né, e tem a ver com outras áreas? Também tem. Então, assim, a matemática tem essas coisas. Às vezes a gente, né, modela certa coisa e cai dentro dos cálculos. E tem indivíduos que fazem isso. Eu tive um colega meu de faculdade que na época falou assim, surtou legal, falou assim, não quero saber de aula não vou ser professor, aí fez só o bacharel. Eu também fiz bacharel em matemática. Ele, não, vou fazer só bacharel, não quero saber, não gosto de gente, não... Assim mesmo, surtou legal, falei, não quero saber de trabalhar, né, com pessoas, assim, diretamente. Tá bom, vou embora. Aí parou, foi seguir a vida dele, seguir a minha. Aí um tempo depois a gente se encontrou, ele, tá fazendo o quê? Tô lá tô fazendo doutorado, não sei, pós-doutorado lá no fundão, pô, legal o que tá fazendo. Trabalhando lá num projeto lá, que ele era o matemático da situação. E era para trabalhar lá num problema que estava vinculado ao calor ao se colocar na incubadora de um recém-nascido ou de um prematuro. Né? A criancinha nasce prematura, o bebezinho, coloca-se na incubadora, a intensidade de luz que se coloca ali e a distribuição da luz tinha que ser ideal para continuar o desenvolvimento do cérebro da criança. Eu falei, pô, rapaz, você que falava que não gostava de gente, que era nada assim interpessoal com ninguém, agora trabalha um projeto desse, rapaz, tá vendo só? Para você ver onde foi parar o cálculo, que a princípio é ele mesmo, que não se identificava, né? Já estava trabalhando num projeto com aplicação dessa. Quer dizer, então assim, esse curso aqui, né, eu coloquei essa observação para vocês verem uma amostra, né, do que é uma equação diferencial. Claro, muitos de vocês nunca mais vai ver isso depois, né, mas muitos de vocês podem ver isso ainda em algum momento. E a gente gostaria de você falar assim, não, eu sei o que é uma equação diferencial, posso não lembrar como se resolve, mas eu tive uma base lá na minha graduação. Tá? Então essa é um objetivo aqui desse conteúdo. Tá bom? Então modelamos um pouquinho. E a conta? Vamos voltar aqui para o problema original. Cadê a conta? Aqui é 25. Aqui é 25. Apaguei tudo, né? Taxa de variação da quantidade de sal com relação ao tempo é a taxa de entrada de sal, que nada mais é do que a concentração de sal vezes a taxa de entrada de água, menos a concentração de saída, que é desconhecida, mas eu sei que é a quantidade de sal dividido por 10 mil litros de água, vezes a taxa de saída de água, que é a mesma. Tá bom? Então, você tem aqui a derivada de Q com relação a T, que é derivada de primeira ordem, é uma equação. Então, eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem. Aqui é uma constante, 1,25, e aqui eu tenho a minha função, né? Posso simplificar aqui. Se eu simplificar 10 mil por 25, dá quanto mesmo? Ajudem. Quarenta. 400?
400, né? É 400, falei errado. Isso. 100 por 25 é 4, é isso mesmo, 400. Então tá aqui, ó. A princípio eu tenho uma expressão que tem... Oi? Por que você colocou 1,25? Eu multipliquei 0,5 por 25. Você o quê? Isso aqui é um Você produto. multiplicou. Ah, tá. Não, eu multipliquei aqui, ó. Ah, tá. Fiz esse produto, Entendi. tá? Então, só é separável se a gente tiver um produto no segundo membro, um produto de funções ou um quociente de funções. Tá? Então, aqui é importante você colocar todo mundo sob o mesmo denominador. Então, junta essas duas frações aqui em uma só. É só você multiplicar ali o 400 por 1,25. Isso não é. O meu objetivo aqui é escrever um quociente só. Olha aí. Porque agora você pode multiplicar cruzado de forma conveniente. Tudo que tem Q fica acompanhando o DQ, tudo que tem T fica acompanhando o DT. Tá claro, T explícito. Tá? Aqui eu sei que tem T, mas está implícito. Aqui a minha variável é Q. Então esse termo 500 menos Q vem para cá dividindo. Tá? E o 400 eu posso deixar aqui, não vou nem mexer. Deixa aqui mesmo. Então é isso. Isso é o tratamento que a gente dá quando a minha equação diferencial de primeira ordem é do tipo separável. A gente separa e aplica a integral dos dois lados. Esse é o conteúdo. Então a contextualização é uma curiosidade. Tá? O conteúdo é esse. Né? O objetivo principal dessa disciplina é você identificar visualmente o que é uma equação diferencial, saber identificar essa que é separável e saber que resolver a separável é separar, como nós fizemos, e aplicar a integral dos dois lados. Com relação a esse processo de identificar a equação, separar e aplicar a integral, conseguiram visualizar nesses passos aqui? Sim. Sim. Então, assim, o cálculo para LQ terminou aqui. Agora é revisão de cálculo 1. Você vai resolver cada uma dessas integrais separadamente. Tá? A segunda aqui é uma constante, é só repetir. Integral de 1 é t. Então fica t sobre 400 mais c. Isso aqui é uma constante, pode sair da integral e vai ficar 1. A integral de 1 na variável t é t. Então o resultado é t sobre 400 mais c que eu deixei indicado. Então já resolvi essa integral do segundo membro direto. E a solução já está aqui apresentada. A primeira integral, você pode resolver a parte também. Mas pode ser notado que a derivada do que está embaixo, pensando na variável Q, é menos 1. E aqui em cima, se eu colocar aqui um menos 1 por minha conta, eu vou ter a derivada do que está embaixo, vai estar exatamente em cima. O numerador é exatamente a derivada do denominador. Ah, Eduardo, mas se você colocou menos 1 aqui, é outra função. Então eu coloco menos 1 aqui fora também, para cancelar esse efeito. Então esse menos aqui repete. E se em cima eu tenho a derivada do que está embaixo, a integral disso é quanto? ln do que está embaixo. Estou pensando nesse modelo aqui. Ó. Se eu tenho a integral onde o numerador é a derivada do denominador, o resultado é o ln do denominador. Então, por isso que eu observei aqui. E destaquei também com vocês em outros momentos. Se você notar isso, poxa, você já resolve a integral de imediato. Quanto que é o resultado dessa integral? Direto. É o ln do denominador. Isso. Tá aí. Parei aqui, posso deixar assim, implícito?
Sim, a solução já está aqui. Mas nesse caso, em particular, a gente consegue explicitar. Então, se realmente é muito difícil ou impossível, a gente para aqui. Mas quando é possível, explicita, porque você tem ali, você está valorizando o seu instrumento de previsão. Então, meu objetivo agora aqui já é outro. Eu já resolvi as integrais. Agora, o objetivo é olhar para cá e explicitar a função. Isolar, né, o quê? Ok? Ok. Vou multiplicar por -1 dos dois lados. Pronto, aqui já vai ficar com coeficiente positivo. Aqui vai ficar -t. E o c eu posso botar -c ou deixar c também, porque é constante, tanto faz. Quero cancelar esse ln. Qual é a função que eu aplico em ambos os lados e cancelo o ln? O E. O e, exatamente. Então, apliquei o e dos dois lados. No primeiro membro, cancelou o ln. Apliquei o e aqui, cancelou o ln. Para manter a igualdade, vou aplicar o e aqui também. Então, você vai deixar indicado e elevado a -t sobre 400 menos c. Tá bom? Então, aqui o c ainda está no expoente, tá? Teve gente que resolveu lá, eu marquei lá no PDF, né? Destaquei lá e comentei. O c aqui está no expoente. Claro que você pode colocá-lo embaixo. Então, aqui, se você tem uma constante adicionada, isso aqui pode virar um mais c, tá? Pode ser um mais k ou simplesmente um k aqui multiplicando. Ok? Posso botar assim direto? Ih, paguei tudo. Então aqui, e elevado a -t sobre 400, dividido por c, por exemplo. Ou posso chamar esse 1 sobre c de k. Então tem um k aqui. Então a quantidade de sal em qualquer instante vai ser 500 menos k elevado a -t sobre 400. Então aqui a gente tem a solução geral, com k genérico. Mas você pode calcular o k específico. Então, até aqui na solução geral. Vê se faz sentido, gente, esses passos que a gente deu. Professor, mas por que o C pode virar uma divisão? Por que ele pode virar 1 sobre C? Porque aqui você tem o e elevado a -t sobre 400 menos c. Quando você tem uma subtração no expoente, isso vem de quê? Quando você tem uma potência e você repete a base e subtrai os expoentes. Isso vem de uma operação entre potência. Qual é a operação entre as potências que você diminui os expoentes? Ah, entendi. Eu subtraio os expoentes quando eu tenho uma divisão de duas potências. Então, o correto era escrever assim, não era C, né? É E sobre C. Eu botei só C ali porque no final das contas é uma constante, tá? Mas o passo a passo seria esse. Então, se você tem menos C no expoente, isso veio de uma divisão de duas potências de mesma base. Vê se não são equivalentes essas expressões. Se daqui eu poderia passar para cá, repete a base e diminui os expoentes. Ok? Mas isso aqui, por sua vez, é uma constante. Não é? E elevado a -t sobre 400, elevado a c é uma constante, que eu posso chamar de C1. Olha ali. Mais 1 elevado a -t sobre 400, eu posso escrever assim, 1 sobre C1, que por sua vez eu posso chamar de K.
Então, quando eu botei aqui K como coeficiente, porque eu sei que é uma constante que está lá na frente. Ó. Tá? Então, aqui eu posso chamar de K elevado a menos T sobre 400. Então, esse K é porque é uma constante. É 1 dividido por C1, que é uma constante. E C1 é elevado a C, que é uma constante. Então, eu vou vir direto para cá, para o K. Viu agora? De onde veio esse K? Sim, entendi, obrigada. Isso, só que esse é um problema geral. Mas a gente não quer. O nosso problema não é um problema geral. O nosso problema tem valores iniciais. Quais são os valores iniciais que nós temos lá do nosso contexto? A quantidade de sal, quando T é zero, é quanto? 0. É zero. Então eu tenho essa informação aqui. Essa informação aqui me ajuda a achar o K. Se você fizer isso nessa equação, ó, quanto que é a quantidade de sal? É zero. Aqui é 500, aqui é K, e o T é zero. Então aqui fica zero. Quando o T é zero, a quantidade de sal, vou botar aqui, a quantidade de sal é zero. Tá? Quando T é zero, a quantidade de sal é zero. A gente cai numa equação que envolve K. Então você acha um K específico. Olha aqui, aqui é 500, elevado a zero é 1, K. Então K vale 500. Então K para o nosso problema é 500. Então essa solução aqui, que está em azul, pode ser escrita assim, ó, a quantidade de sal em qualquer instante vai ser sempre 500 menos 500 vezes e elevado a menos t sobre 400. Tá? Então nós temos o K aqui específico. Ó. Você pode também escrever assim. 500 menos 500, escrever com expoente lá no denominador, mas com coeficiente positivo. Olha aqui, pronto. Nós temos agora a solução do problema. Esse é o nosso objetivo. Nós temos agora uma máquina que me dá a quantidade de sal em qualquer momento. Ah, quando T é zero. Só você trocar ali o T por zero. Você vai ter a quantidade de sal no instante zero. Ah, quando T for 1000 minutos. É só trocar o T por 1000. Você consegue prever a quantidade de sal em qualquer momento. Tá? Então temos uma expressão matemática que é um instrumento de previsão para a quantidade de sal em qualquer instante t, dentro daquelas considerações lá. Então esse era o nosso objetivo. Pronto. Com isso em mãos, agora pode vir a pergunta que vier, que é só substituir valores ali e apresentar a resposta. Tá bom? Isso aqui é o que a gente chama de solução específica. Então, a solução geral é com K genérico. Aqui é solução particular ou solução específica. Ok? Ok. Então, na questão da atividade lá, esse era a questão item A, né, que era o item principal, que era encontrar a função, que fornecia a quantidade de sal que permanece no tanque depois de T minutos. Agora vem o B. Qual a quantidade de sal que permanece no tanque depois de um dia? É só você botar aqui. Quantos minutos tem em um dia? Não sei de cabeça. A 1 hora tem 60 minutos. 60 minutos vezes 24, 1440. Então é só você pegar essa expressão aqui e trocar o T por 1440. Ok? Pode usar uma calculadora científica. Enfim, aí você vai ter lá a quantidade de sal depois de 1440 minutos. Aí sobre essa continha eu fiz, depois que, né, se você não viu, eu coloquei lá o gabarito, tá? Com a solução lá, dá uma olhadinha lá na solução. Tirei a dúvida desse item?
Não. Oi? Não, não tenho nenhuma dúvida desse item mesmo. Ah, tá. Então foi? Então, beleza. Alguém tinha pedido outra questão aqui, não foi? Aqui no chat, deixa eu ver. A Rafaela pediu para a gente fazer um exemplo de linear, né? Alguém chegou a mexer na lista de linear? Que era da semana, conteúdo que está com a explicação na semana passada. Está na 9.5, seção 9.5. Deixa eu pegar aqui um exemplo para a gente fazer. Aí. Copiei e colei ali do texto base. Do Sturt, volume 2, seção 9.5. Querem escolher uma dessas para a gente fazer? Que é só a parte do cálculo. Não tem contexto nenhum. É calcule a equação diferencial. Mas ela é uma equação diferencial diferente da que a gente resolveu até agora. No geral, ela não é necessariamente, ela não é fundamental e, né, ela, no geral, ela não é separável. Pode até acontecer um caso específico assim, uma coincidência ela também ser separável, mas esse bloquinho aqui, a princípio, vai trazer equações que não são separáveis. Quem quer escolher uma? A gente comentar um Podia pouquinho. fazer a 2, 1.4 aí, questão 2. Questão 2? Beleza. Isso. Então, aqui, a questão 2. Ela é uma equação diferencial de que ordem? Qual Primeira. é a maior derivada que aparece? Primeira ordem? De primeira ordem. Ela é do tipo fundamental? De um lado está a derivada primeira, do outro lado só tem função em x? Nada mais do que isso? Sim. Igualdade, igualdade. Função em x, Sim. função em x. No primeiro membro, derivada primeira. No primeiro membro, olha aqui. Tem derivada primeira? Tem, mas não tem só isso. Tem ainda esse x ao quadrado. Tá? O que define a função... Ah, gente, agora que eu vi. Ó. Desse de 1 ao 4, está perguntando para você determinar se ela é linear. O que classifica uma função linear? Para quem não viu ainda. É tipo fundamental. Tem uma igualdade, tem a derivada primeira de um lado e uma função em x do outro. Se parasse aqui, seria fundamental. A linear vai além da estrutura fundamental uma parcela que envolve y elevado a 1 só. Tá? Por isso que ela é linear. Ela é linear aqui, ó, em y. Mas o coeficiente aqui do y pode ser qualquer função conhecida. Então a gente chama assim, ó, p de x vezes y. Então, se tivesse essa parcela e essa, seria fundamental. Tá? Se não tivesse isso aqui, é fundamental. Além da expressão fundamental, ela traz uma expressão que é linear em y. Então isso aqui seria uma estrutura linear. A 2 é linear? Tem y, tem função em x, mas sim, aqui ó, é x, é y ao quadrado. Tá? Então, por ter esse y ao quadrado, ela deixa de ser linear, porque linear tem que ser y elevado a 1 só. Então, a 2 não é linear. Não é linear. Ah, então já dá até para eliminar a 4, por exemplo, só nessa linha de pensamento. Então, a 4, vamos lá. A 4, ela é linear? Pelo que o senhor falou aí, parece que não, né?
Sim, porque não é o. Ah, tá, do outro lado. Ó, eu posso escrever assim, ó, y', desse lado de cá. Vou tentar escrever nesse modelo aqui, né? Não posso escrever assim? Y, seno de x, só invertir. Y' menos seno de x vezes y igual a x. Vê se não é equivalente. Só inverti a ordem dos membros. E aqui eu troquei de lugar. Coloquei o que está acompanhando o y no primeiro membro e o que é x de forma isolada no segundo membro. Olha aqui. Tem uma igualdade. Uma igualdade. No segundo membro, uma função em x. Ok. Aqui, uma função em x vezes y elevado a 1. É o que nós temos. Uma função em x vezes y elevado a 1. E aqui é o y' puro. Aqui não tem nada no coeficiente. Né? Aí você pode dividir todo mundo por x ao quadrado. Para ficar com o y' também isolado ali, ó, sozinho, né? Então aqui fica assim, ó, seno de x sobre x ao quadrado, indicado. Aqui simplifica, fica 1 sobre x. Olhando agora para essa última forma, ela é linear? Derivada. Eu necessariamente preciso ter a derivada do y separada, sem nenhum outro número na frente? No caso daí, o x ao quadrado? Isso, exato. Porque essa forma aqui, a gente fala sem nada, mas na verdade tem um coeficiente que é 1. Né? Então quando a gente não vê nada indicado aqui na frente, quando o coeficiente é 1, eles chamam de forma normal. Então se você conseguir escrever nesse formato, que é a forma normal, ela é linear. Tá? Então sim. Mas por exemplo, Oi? Nesse caso, questão 4, eu fiz uma manipulação para ela se tornar linear. A base dela não seria, certo? Sim, a mesmo única coisa que fazer essa... Não, então, mas é que tá, então. Essa equação aqui, a original, é equivalente a essa. Você mudar os membros de lugar, não muda a equação. Você mudar dois membros de lado, não muda a equação. Então são equações equivalentes. Então se uma é linear, todas são. A única observação aqui é que aqui apareceu uma restrição. Aqui o x não pode ser 0. Tá? Então a única coisa que pode incomodar um pouquinho é isso, que essa forma aqui tem uma restrição. O x tem que ser diferente de 0. Tá? Fora essa observação. Isso. Fora essa observação, então, essa equação são equivalentes. Então, se uma é linear, todas são lineares. Tá bom? Mas, então, só que nesse caso vai ter que descartar a possibilidade. Isso, só que nesse caso a gente vai ter que descartar o caso em que x é igual a 0. Tá? Não pode ser. Não vai estar no nosso domínio de existência. Que às vezes não é um prejuízo tão grande assim. Tá bom? Então a questão do 1 ao 4 foi só para testar. A questão de calcular mesmo está do 5 ao 14. Né? Para a gente calcular uma. Não vai dar tempo de a gente calcular nenhuma aqui, mas a gente pode começar a comentar um pouquinho. O professor pode comentar a 11, da 5 a 14? Pegou a mais bonita, né? É linear? O modelo é esse, derivada primeira, mais uma função em x que acompanha o y, igual uma função em x conhecida. Tem que ter essa estrutura. É só dividir todo mundo por quem? Por seno de x? Por seno de x. Então, vou dividir todo mundo por seno de x. Aqui ficou y'. Aqui vai ficar indicado cosseno de x dividido por seno de x vezes y. E aqui vai ficar indicado seno de x ao quadrado, atenção, dividido por seno de x. Não posso cortar, tá? Porque quem está ao quadrado aqui é o argumento. Então vai ficar assim indicado mesmo. Então,
Vê se essa estrutura aqui não é a mesma que essa. Y', uma função conhecida vezes o y, e aqui uma função conhecida em x. Então ela é linear, ótimo. Agora vem o calcule. Como é que você calcula uma equação diferencial? Primeira coisa, você tem que calcular o fator de integração. Vou botar aqui direto. O famoso μ. Você tem que calcular o μ, que é uma função que a gente vai multiplicar todo mundo por essa função. A gente vai multiplicar toda essa equação por essa função μ, e essa equação ela vai se transformar em uma fundamental. Então a grande sacada está aqui. Existe uma função, quando a minha função é linear, existe uma função μ de x, que se a gente conhecer esse termo, a gente multiplica toda a equação e ela torna-se uma equação fundamental. Tá? Isso eu explico também com calma lá no videozinho. Quem não viu, depois assiste, que aí dá para fazer esses probleminhas todos. Mas esse μ de x, ele vai ser sempre e elevado à integral de p. Aqui eu já estou adiantando. Ó. A função que me ajuda a transformar a linear em uma fundamental é sempre a função e elevado a alguma coisa. Mas elevado ao quê? Elevado à integral de p. Mas quem é a função p, nesse caso? Cosseno de x sobre seno de x. Cosseno de x sobre seno de x. Então você vai se concentrar nesse problema aqui. Ó. É um quociente. A derivada que está embaixo está em cima? A derivada do denominador está no numerador? Sim. Sim. Então é uma imediata. Então o resultado é imediato. É o ln de quanto? Seno de x. Seno de x. Posso cortar? Então a função que me ajuda a tornar ela fundamental é seno de x. Então você vai multiplicar toda ela por seno de x. Tá? E ao você multiplicar toda ela por seno de x, onde você vai cair? Lembra que a original aqui, a gente dividiu por seno de x? Então, se eu multiplicar por seno de x, eu vou voltar para o original. Tá? Nós não tínhamos notado isso. Mas tá bom, valeu o exercício. Esse problema aqui original já é o tipo fundamental. Como assim? Então, assim, mesmo se não fosse, quando você encontra o fator de integração e multiplica o fator de integração pela equação diferencial, você encontra uma equação agora que é do tipo fundamental. Isso aqui não é uma soma, mas essa soma aqui, ela vem da derivada do produto. Vê se não é. Quando você tem a derivada do produto, não tem aquele joguinho? Deriva a primeira, multiplica pela segunda sem derivar, mais, olha o mais aqui. A primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda. Então, isso aqui é a derivada de uma função, que é um produto. Então, aqui eu tenho y e seno de x. A derivada da primeira está aqui, vezes a segunda sem derivar. Está aqui. Mais a primeira sem derivar, está aqui, vezes a derivada da segunda. Derivada de seno, cosseno. Quando você olha por essa perspectiva, isso aqui é fundamental. A derivada de alguém é uma função em x. Conseguem perceber isso? Sim. A derivada de alguém é uma função em x. É uma equação fundamental. A solução é imediata. A solução é integrar a função. Se a equação é fundamental, a solução dela é só integrar a função que você tem. Então, ó, a derivada de y é f de x. A derivada de uma coisa é f de x. Quem é essa coisa? É a integral de f de x. A derivada disso é seno de x ao quadrado.
Quem é isso? É a integral de seno de x ao quadrado mais c. Olha aí, estou tratando ela como se fosse fundamental. A minha atenção agora está só nesse verdinho. Ah, mas essa ali é seno de x ao quadrado? Não sei se vocês lembram disso, mas isso aqui não tem solução, tá? Essa aqui fica indicada. Tem um dx aqui, esqueci. Então, quem é o y procurado? Vai ficar a integral indicada na conta, dividido por seno de x. Está aqui, ó. Minha solução vai ficar assim indicada a integral. Essa é a solução geral do problema. Tá bom? Tá bom, gente? Tá bom. Só para vocês terem uma ideia, né? Claro, que se fosse possível, você iria resolver essa integral, mas esse é um exemplo, então, de como você resolve uma linear. Tá? Tem lá no vídeo da semana passada outros exemplos mais simples, tá? Para vocês verem esse método. Mas uma vez que você entender, você vai ver que é bem tranquilo. A dificuldade mesmo é para quando chega na integral. Você tem que, né, se for difícil, aí tem que dar atenção para esse problema, em separado. Tá, gente? Eu vou ter que terminar, que eu tenho outra aula. Já está na hora, né? Já é 19h22. A gente então, também gente, logo tem mais eu já vou divulgar a prova. Vanderlei. Já está chamando, né? Então tá bom, gente. Boa semana. Vou divulgar a prova logo mais, tá? E para entregar até amanhã. Obrigada, Valeu? professor. Valeu, professor. Valeu, Obrigado. gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Obrigada, noite. professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.